Clarissa, tem vários elementos para você analisar aí, mas missão dada é missão cumprida, Clarissa, para usar a expressão de um aliado próximo do presidente, dizendo Fernando Haddad vai cumprir missão ao se candidatar ao Senado. Missão dada, missão engolida, Tainá. No caso do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, em tese, isso sim se encaixaria em algo que o PT poderia esperar. Mas, em ocasiões anteriores, Fernando Haddad já foi recrutado para esse tipo de missão e falou não. E bateu o pé, disse que não queria, que não ia se colocar nessa posição mais. Por exemplo, a disputa de prefeitura de São Paulo chegou a entrar no radar, chegou a ter apelo pelos relatos que eu tive, pessoal do presidente Lula, recusado pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Então, assim, tudo é muito relativo, mas por onde eu olharia para essa apuração de vocês, que é super importante? Quando se discute uma candidatura de Fernando Haddad ao Senado ou ao governo de São Paulo, isso o obriga a se desincompatibilizar do governo federal dentro do prazo legal para poder disputar eleições. E o que isso significa? Ele já fica fora do cargo de ministro da Fazenda, fora do Executivo Federal, disponível para entrar em campo se for necessário ele substituir o presidente Lula como candidato à presidência, porque isso só corre o risco de ser definido ali, cravado, bem mais em cima do início da campanha presidencial. O que eu ouço dos aliados do presidente Lula é o seguinte: Lula é candidato. Até segunda ordem, Lula é candidato à presidência, vai disputar a reeleição. Mas se chegar perto do pleito e as pesquisas mostrarem que a popularidade dele está muito baixa, que a rejeição a ele está muito alta, que o risco de uma derrota é real, é concreto, Lula não tem por que se colocar nessa posição. Afinal de contas, faz muito mais sentido ele encerrar a biografia dele, a vida política dele, num momento ali de entrega, tendo conseguido uma vitória muito importante que foi retornar ao comando do Palácio do Planalto. Então, por que ele vai encerrar isso e encerrar a carreira política dele com uma derrota? E ali ele pode sair de cena. Só que para ele sair de cena, tem que ter um nome na fila para substituí-lo. E esse nome pode sim ser Fernando Haddad, desde que ele esteja desincompatibilizado do cargo de ministro da Fazenda. Quer dizer que ele não possa de jeito nenhum disputar o governo do estado ou mesmo o Senado Federal? Não, aí faria sentido, eventualmente, ele entrar nessa disputa. Então precisa entender se uma candidatura de Fernando Haddad a um cargo aqui no estado de São Paulo não estaria inserida dentro dessa estratégia. E aí pode ser pura especulação minha, puro palpite. Se isso estiver no radar, eu acho que Fernando Haddad aceita se desincompatibilizar e ficar colocado como pré-candidato ao governo do estado, sim. Lembrando, uma vitória para o governo do estado aqui pode ser difícil, é historicamente um cargo que impõe muitos desafios para o PT. O estado de São Paulo teve um alinhamento aí de muitos anos, muitas décadas, com forças ali de centro-direita. Isso dificulta um movimento do PT. O interior paulista é considerado muito conservador, dificulta a vida do PT numa corrida estadual. Agora, quando a gente fala para o Senado, o cenário é diferente, a gente está com um quadro ali complexo também na oposição para definição de candidaturas. Falamos disso aqui nos últimos dias, com indefinições sobre quem seriam os candidatos viáveis nesse campo político. E aí também não seria de todo ruim o ministro da Fazenda ter um mandato de senador, né? Em tese ele não quer, mas eu só acredito a hora que a gente chegar mais perto.